Quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Lembrando a todos, por favor, deixem os likes no vídeo, se inscrevam no canal. Vamos impulsionar o Terra Brasilis, ok? Bomba, bomba, como dizia o saudoso colunista social Ibrahim Suede. Quem tem menos de 40, 50 anos não vai saber quem é. Faz muito tempo que ele faleceu. Mas era assim que ele começava suas notícias, porque hoje sim é bomba. Não é só chamada de título fake, não. Por quê? O que até ontem circulava no noticiário, que aliás está parecendo mais um reality show de tanta notícia que tem, mas o que circulava como uma espécie de cochicho nervoso nos corredores do Congresso, agora realmente ganhou contornos oficiais e daqueles que fazem assessores desligarem telefones, líderes partidários desaparecerem, por horas, talvez até dias, quem sabe. Por quê? Segundo informações que emergiram na própria investigação da Polícia Federal dessa vez, sobre o escândalo das fraudes do INSS, o pedido de quebra de sigilo de Lulinha, vejam só, hein? Lulinha partiu diretamente então da Polícia Federal e recebeu autorização do ministro André Mendonça, né? Ele que é o relator da CPMI, para quem não se lembra, do INSS, né? Foi uma bomba que caiu em Brasília. Muitos já sabiam que a Polícia Federal estava investigando, mas ninguém esperava que o Supremo Tribunal fosse autorizar. Esse é o grande problema. Sim, a autorização judicial formal. Mas olha só, vou fazer um adendo nesse momento, porque a coisa está ficando tão favorável demais para Flávio Bolsonaro, que até nos preocupa. Porque estão fazendo contra o Inácio aquilo que ele sabe fazer de melhor contra seus adversários, que é queimar a imagem de qualquer um que tente se colocar no seu caminho. Desta vez é a imagem do Inácio que está sendo fritada com óleo de motor de trator, porque a coisa está muito ruim. É uma série interminável de escândalos, de envolvimento direto ou indireto, seu ou de seus aliados políticos, que não tem como imaginar o atual mandatário brasileiro ter algum índice favorável para realmente concorrer em outubro próximo. Eu já começo a crer que ele não sairá candidato, porque sua derrota é certa, exceto se 3 pontinhos, né? Aquelas máquinas mágicas trabalharem, mas tudo bem. A diferença é que dessa vez ele está se queimando sozinho. Ninguém está fazendo força, porque seus escândalos estão surgindo sozinho. Seus e de seus aliados, volto a dizer. Mas, depois disso que saiu hoje, foi aí que o clima realmente em Brasília saiu do desconforto e entrou no modo pânico total. Porque o documento anexado, ou documentos anexados às investigações da Polícia Federal, mostra que aquilo que era suspeita realmente se transformou em realidade, porque indica que o filho do atual inquilino do Palácio do Planalto teria recebido repasses mensais que chegaram sim à casa de R$300 mil, valores atribuídos ao personagem que já virou figura quase que caricata e folclórica, chamado de careca do INSS, né? E esses documentos apontam como peça central do esquema a figura do careca e do Lulinha. E os investigadores suspeitam que eles operaram descontos irregulares em benefícios previdenciários do pobre aposentado brasileiro. Como sempre, os mais pobres, os mais simples, os mais humildes é que acabam alimentando a mamata desse pessoal, né?
Só que nos bastidores do poder a reação foi imediata. Os assessores governistas passaram a madrugada tentando entender o alcance dessa decisão. Porque uma coisa é um debate político em uma CPMI. Outra coisa completamente diferente é quando o caso atravessa a Praça dos Três Poderes e entra oficialmente sob a caneta de um ministro do Supremo. Ainda mais um magistrado conhecido por decisões técnicas e perfil jurídico discreto, que é o caso de André Mendonça. Antes mesmo da decisão de hoje, lá na CPMI do INSS, em aprovar a quebra de sigilo bancário e telemático do Lulinha, essa providência já havia sido tomada pela Polícia Federal em janeiro de 2026. A Polícia Federal fez esse requerimento há mais de um mês. E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal, autorizou a abertura dos dados bancários, fiscais e telemáticos do Lulinha, filho do homem mais honesto do mundo. Claro que contém ironia, né? Parlamentares relatam que o telefone de líderes governistas simplesmente não pararam. E a madrugada foi longa em Brasília, muita gente nem dormiu. Porque a preocupação agora não é apenas uma narrativa pública, mas o efeito dominó institucional que isso vai causar. Afinal de contas, quando a Polícia Federal pede quebra de sigilo e o Supremo autoriza, significa que as investigações ou os investigadores já enxergaram elementos suficientes para o aprofundamento financeiro real. E em Brasília existe uma regra que não está escrita, mas todo mundo conhece. O momento mais perigoso de qualquer investigação é quando o dinheiro começa a falar. Siga o rastro do dinheiro que você chega ao dono. Então o fuxico que corre entre os deputados e senadores agora é que a autorização teria pego o governo de surpresa. Como eu disse agora há pouco, eles sabiam que a Polícia Federal estava bisbilhotando, mas não sabiam da autorização do André Mendonça para que eles fossem fundo nas investigações. Muitos apostavam que o caso ficaria restrito a uma disputa política dentro da CPMI. Mas a entrada definitiva da Polícia Federal e do Supremo elevou o nível do problema, transformando a crise parlamentar em questão judicial de alto risco. Nos corredores, já se comenta que aliados tentam minimizar o episódio como um procedimento padrão, enquanto oposicionistas tratam a decisão como um ponto de virada das investigações do INSS. E o detalhe que mais inquieta o ambiente político foi a decisão que não partiu de pressão parlamentar, nem de votação em comissão, porque ela veio diretamente do fluxo técnico da investigação da Polícia Federal. E isso valida totalmente o trabalho, e o Supremo acaba validando também. O clima nesse momento em Brasília é o seguinte: governistas tentando conter o impacto, oposição falando em aprofundamento inevitável, e o Congresso inteiro aguardando o próximo vazamento documental, porque, como dizem os veteranos da capital, quando quebra de sigilo encontra investigação federal, normalmente é só o começo da história. Agora vejam só, como desgraça é pouca, principalmente em nossa política, e como carroça desembestada só para no barranco, eis que para aqueles que, como eu, achavam que a CPMI do INSS seria mais uma daquelas comissões mornas, cheias de discursos técnicos e cafezinho frio, pode esquecer, porque a coisa esquentou. O que aconteceu nos bastidores e quase virou uma cena de telecat, ou luta livre lá dos anos 70, hoje é UFC, não é isso? Mas digno de um plenário italiano, foi puro clima de guerra política. Tudo começou quando lá na comissão entrou em pauta a votação da quebra do sigilo do filho do Inácio. Até ali,
o ambiente já estava carregado, porque a Polícia Federal já havia obtido a autorização do André Mendonça e os parlamentares já estavam sabendo. Então surgiram menções consideradas explosivas, conversas e referências que apontariam o Lulinha como sócio oculto do famoso careca do INSS, né? Isso virou assunto geral. E aí, meu amigo, o clima azedou de vez, porque uma coisa é a investigação da Polícia Federal que segue trâmites jurídicos, com direito à ampla defesa, claro, quando o réu é da esquerda, né? Se for da direita não tem ampla defesa. Então, uma coisa são as investigações jurídicas, que podem se arrastar, levar meses até anos. Mas outra coisa é a investigação feita pela CPMI, cujos trâmites são políticos. E trâmite político em ano eleitoral não é bomba, é bomba nuclear. Parlamentares governistas tentaram segurar a votação até o último segundo. Pedido de vista, discussão de procedimento, questionamento regimental, tentativa de inverter pauta. Foi aquele manual clássico de salve-se quem puder, com a sobrevivência política sendo executada página por página. Nos bastidores, os assessores corriam de um lado para o outro, com celulares no ouvido, como que se procurassem desesperadamente o banheiro mais próximo. Enquanto líderes partidários tentavam recalcular votos em tempo real. Os deputados da oposição começaram então a subir o tom, aproveitando o momento, acusando tentativa de blindagem política. No outro lado, o lado governista, eles reagiam dizendo que aquilo era uma perseguição familiar e espetáculo midiático. Perseguição familiar, né? Nós, conservadores, é que sabemos muito bem o que é isto. Principalmente a família Bolsonaro, não é isso? Eles sabem muito bem o que é perseguição familiar. Mas o debate rapidamente deixou de ser jurídico, político ou qualquer outra coisa e virou pessoal. Teve dedo em riste, tapa na mesa, troca de acusações que fizeram os parlamentares mais experientes a pedirem calma, sinal claro de que a coisa estava saindo do controle. Segundo relatos de quem estava lá dentro, em determinado momento a discussão ficou tão quente que seguranças precisaram se aproximar diretamente e discretamente, porque 2 parlamentares praticamente avançaram um contra o outro nas vias de fato, após acusações diretas envolvendo corrupção e uso político da comissão. Vou mostrar aqui, para quem ainda não viu, né, um vídeo que mostra como o ambiente ficou pesado. Prestem atenção. Será que devem alguma coisa pelo desespero? Bem, eu não sei se é para rir ou para chorar, porque esses são os que nos representam no Congresso, né? Mas o ponto central é que a aprovação de quebra de sigilo mudou completamente o jogo, porque agora o que era apenas uma citação de investigação passa a abrir caminho para rastreamento financeiro detalhado. E em Brasília existe aquela regra não escrita que eu falei, né? Político até aguenta discurso duro, né? Aliás, essa é uma outra regra. O político aguenta até um discurso duro. Aguenta CPI barulhenta, manchete negativa, mas quebra de sigilo bancário é outro nível. Porque ali começa a aparecer conexões, transferências, sociedades indiretas, relações que ninguém sabe explicar em público, e a coisa se perde. Nos corredores do Congresso, o comentário virou só sobre
a CPI deixou de investigar apenas fraudes do INSS e passou a tocar perigosamente perto do núcleo político do poder. E o mais curioso é que muitos parlamentares governistas que defendiam cautela absoluta começaram discretamente a evitar entrevistas depois da votação. Já os oposicionistas saíram comemorando como quem sente cheiro de carniça bem próximo. Fato é que a comissão parlamentar virou campo de batalha, alianças ficaram tensas, egos se desmantelaram e pela primeira vez desde o início das investigações, o nome da família presidencial atual entrou oficialmente no radar financeiro do Congresso. Bom, nas páginas policiais já estão há algum tempo, não é? E em Brasília, quando o sigilo cai, normalmente não cai sozinho. Agora, bastou a CPMI do INSS aprovar a quebra de sigilo do Lulinha para começar aquilo que os veteranos do Congresso chamam, com um certo cinismo, de segunda fase da democracia. Quando se perde no voto, tenta-se ganhar no tapetão. Mal terminou a votação, que já tinha deixado governistas visivelmente irritados, e começou aquele movimento silencioso de contenção de danos. Nada de aceitar o resultado e seguir o jogo parlamentar, muito pelo contrário. A estratégia mudou imediatamente para o plano B, clássico de Brasília. Correr lá para as asas do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ao estilo de Randolph Rodrigues, né, o tal serelepe saltitante, para questionar o próprio processo que acabou de ocorrer na CPMI. Todos sabem que em política, tempo é oxigênio. E cada dia sem acesso aos dados bancários do Lulinha significa margem para reorganizar narrativa, alinhar discursos, preparar defesa e principalmente esfriar o impacto público da decisão. É aquela velha máxima brasileira, ou brasiliense. Quando o placar não favorece, muda-se a regra do jogo depois do apito final. E para fechar o ciclo dessa notícia, o resumo que fica é que Davi Alcolumbre ganhou de mão beijada mais um trunfo para forçar o Palácio do Planalto a arrumar uma vaguinha para o Pachecão lá no Supremo. E assim, quem sabe, o Lulinha pode até, quem sabe, escapar dessa arapuca. Será que vai haver aí uma barganha? Nós continuaremos a falar sobre isso amanhã. Por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aí o like, se inscreva no canal, chamem os amigos para me acompanhar. Não desistam, né? Às vezes cansa, mas a vida segue. E eu desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso. Espero encontrá-los amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.